Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou trazendo essa correçãozinha para te ajudar a você entender um pouquinho mais sobre a escala cartográfica. Eu vou corrigir um por um aqui de uma forma bem didática, bem simples. Caso você tenha tido alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo que a gente tenta aí sanar suas dúvidas, certo? Bom, acompanha comigo aí. Eram, se não me engano, 13 exercícios. O exercício número um era um exercício da Unesp, uma questão adaptada, e falava o seguinte: a escala cartográfica define a proporcionalidade entre a superfície do terreno e a sua representação no mapa, podendo ser representada de um modo gráfico ou numérico. Daí vinha uma representação de escala gráfica, né? E falava o seguinte: calcule a escala numérica correspondente à escala gráfica representada acima. O que essa escala gráfica está te mostrando? Esse segmento de reta fala que 1 centímetro, ó, equivale a 615 quilômetros. Então ele quer saber qual que é a escala desse mapa usando essa escala gráfica aí. Você tem que saber então que o Dzinho, a distância real, é de 1 centímetro, certo? O Dzão, que é a distância, o Dzinho, distância gráfica, o Dzão, distância real, 615 km. Você joga aqui. A fórmula é escala é igual a Dzão sobre Dzinho. O escala, o E a gente não tem, o Dzão é 615. Só que presta atenção aqui, ó. Esse 615 está em quilômetro. Eu preciso passar ele para centímetro. Então eu acrescento aqui 5 zeros nele. Sobre, não preciso colocar sobre 1 aqui porque vai dar ali mesmo. Então a escala é igual a 61 milhões e 500 mil centímetros. Certo? Vamos para o exercício 2. Se tiver dúvida em algum aí, você me grita depois. Exercício 2, uma questão da Unicamp. Um fragmento de uma carta topográfica apresenta escala, marca aqui, ó, escala é igual a 1 por 50 mil. Então a escala é 50 mil. Certo? Considere que a distância entre A e B é de 3,5 centímetros. Então, Dzinho é de 3,5 centímetros. Aí ele pede para você calcular a distância real, que é o Dzão que a gente não tem. O que você faz? Joga na fórmula. Os dois valores já estão em centímetros, então você joga direto. Ó. 50 mil centímetros é igual ao Dzão que a gente não tem, sobre o 3,5. O 3,5 está dividindo, ele vai para lá multiplicando. Então fica assim, Dzão é igual a 50 mil vezes 3,5. Certo? Dzão é igual a 175 mil, o quê? Centímetros. Memorize uma coisa. O exercício, se ele não especificar, o Dzão vem em quilômetro. No exercício anterior, para você colocar de quilômetro para centímetro, a gente acrescentou 5 zeros. Agora, se eu quiser colocar de centímetro para quilômetro, que é esse caso de cá, eu corto 5 zeros. Então, 1, 2, 3. Rafael, não tem zero para cortar. O que eu faço? Você concorda que a vírgula está aqui? O cortar zero é você pegar e andar a casa com a vírgula. Então, 4, 5 zeros. Dzão é igual a 1,75 km. Certo? Tranquilinho? Deixa eu trocar essa caneta aqui que ela já está bugada. Aqui, essa aqui tá boa. Vamos para o exercício 3, ó. Uma questão da Estadual de Londrina. A distância entre as cidades mineiras de Belo Horizonte e Montes Claros em um mapa representado com escala de 1 por 7 milhões. Então marca aqui.
7 milhões. No mapa, a distância entre as duas cidades, então é o Dzinho, aparece a 6,5 centímetros. Certo? Calcule a distância real, o Dzão que a gente não tem. É o mesmo esquema do exercício de cima, ó. Escala 7 milhões é igual o Dzão que a gente não tem em cima do 6,5. O Dzão é igual a 7 milhões vezes 6,5. O Dzão é igual, na hora que você calcula isso aqui, vai dar um valor assombroso de 45 milhões 500 e mil centímetros. Dzão é quilômetro, então você pega, corta 5. Dzão é igual a 455 km. Certo, filhote? Tranquilinho? Vamos pro 4. Deixa eu centralizar aqui. Só um minutinho. Opa. Pronto, vamos lá. Exercício 4, ó. Considere que a distância real em linha reta entre duas cidades seja de 90 km. Então, D é de 90 km. Isso equivale a 3 centímetros no mapa. Então, Dzinho de 3 centímetros. Pergunta-se, em que escala o mapa foi desenhado? Boa pergunta. O E a gente não tem. O Dzão, lembra, está em km, joga para centímetro. 90, 1, 2, 3, 4, 5, 9 milhões. Dividido por 3. Escala é igual a 9 dividido por 3, dá 3. Escala é igual a 3 milhões. Certo? Vamos para o 5. Exercício 5. É uma questão da escola preparatória dos cadetes do Exército. Sobre um mapa de escala 1 por 500 mil, marca aqui no cantinho. Olha o segredo, marca para você visualizar. A escala 500 mil. O comandante de uma tropa demarca uma área a ser conquistada em solo inimigo. Essa área demarcada apresenta o formato de um quadrado com 8 centímetros de lado. Então, o Dzinho é de 8 centímetros. Por quê? Porque é um quadrado aqui, ó. 8 centímetros no mapa, né? A área demarcada a ser conquistada mede, na realidade, quantos km ao quadrado? Ai, você quer arrebentar com a minha cara. Não, não quero arrebentar com ela. Vamos lá. Ele te deu. A escala te deu o Dzinho. O que você tem que fazer? Primeiramente, acha o Dzão. 500 mil é igual a Dzão sobre 8. Nesse sentido, Dzão é igual a 500 mil vezes 8. 8. Estraguei o 8 aqui. Certo? Dzão aí é igual a 4. 2, 3. 1, 2, 3. A 4 milhões. Só que esse Dzão eu quero em quilômetros. O Dzão é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Dzão é igual a 40 quilômetros. Esse 40 quilômetros é a equivalência no mapa do 8 centímetros. Então, esse 8 centímetros é igual a 40 km, certo? Só que o exercício está pedindo, na realidade, qual que vai ser a área em quilômetros quadrados. Vamos lembrar, como é que você calcula a área do quadrado? Lado vezes lado. Então, se um lado do quadrado tem 40 quilômetros, todos os lados têm 40. Então, 40 vezes 40. Monta aqui, ó. 40 vezes 40, 1.600 quilômetros quadrados. Difícil? Uma questãozinha um pouquinho mais complexa, né? Mas nada que a gente não consiga resolver. Vamos para o 6. Uma questãozinha da Estadual do Rio Grande do Norte. A escala é um dos elementos fundamentais da cartografia. Para se calcular a distância real entre dois pontos em um mapa, sabendo-se que sua escala é de 1 por 200 mil, marca aqui 200 mil.
Repara o jeito que eu pego na caneta, não que eu pego tudo atrapalhado. E a distância entre dois pontos é de 15 centímetros. Então, Dzinho de 15 cm. Qual que é a distância real? Não sei. Vamos calcular. Escala 200 mil. O Dzão que eu não tenho em cima do 15. Dzão é igual a 200 mil vezes 15. Dzão é igual a 3 milhões. Tá em centímetro. Dzão é em quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5 cortados. Dzão de 30 km. Certo, meu amigo? Ou minha amiga. Vamos pra cá. Tá centralizado? Tá. Vamos pro exercício 7 agora. O exercício 7 é uma questãozinha do Enem. Ó. As figuras representam a distância real Dzão. Vamos lá, já vamos marcar aqui, ó. O Dzão do exercício 7, se você olhar na imagem, é um Dzão de 2.000 metros. Entre duas residências e a distância proporcional. Dzinho é a distância gráfica. No Dzinho ali, tá aparecendo um Dzinho de 40. Como é que é? 40 milímetros. E ele pede qual que é a escala. Não sei. Ah, Rafael, tá colocando metro, colocando milímetro, como é que eu calculo isso? Cara, da mesma forma. Da mesma forma. Vamos lá, ó. Para facilitar pra gente. 2.000 metros equivale a 2 quilômetros. 40 milímetros equivale a 4 centímetros. Certo? Joga na fórmula. Escala, não sei. O Dzão, quilômetro para centímetro, eu coloco 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 200 mil sobre, já está em centímetro, sobre 4. Nesse sentido, então, a escala é igual a 50 mil. Por que eu não coloco centímetro aqui? Porque a escala sempre é em centímetro, então não precisa. Certo? Vamos para 8. Instituto Federal de Santa Catarina. Ó. 2 ciclistas profissionais planejam um treinamento. Usando uma régua, verificaram que no mapa a distância em linha reta entre o ponto de saída e o ponto final do trajeto que iriam percorrer de bicicleta é de 6 centímetros. Então marca aqui o Dzinho de 6 cm. Certo? Sabendo isso aqui, a escala é de 1 por 1,5 milhão, então marca aqui. Escala é igual a 1.500.000. Qual que é a distância em linha reta, em quilômetros, que será percorrida pelos atletas? Não sei, Dzão. Joga aqui na fórmula. 1.500.000 é igual o Dzão sobre Dzinho. É um 6 aqui, tá? Dzão é igual a 1,5 milhão vezes 6. Certo? Que, se não me engano, isso aqui vai dar 9 milhões. De quê? De centímetro. Dzão é quilômetro. Então, arranca 5 zeros. Dzão é igual a 90 km. Certo? Vamos pro 9. Da Unicamp, ó. Escala em cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e sua representação no mapa. Assim, em uma escala 1 por 50 mil, marca ali, uma cidade que tem 4,5 quilômetros de extensão, 4,5 km, entre seus extremos será representada com qual medida? O Dzinho que a gente não sabe. Joga na fórmula. 50 mil é igual. Presta atenção. O 4,5 aqui, ó, tá em quilômetro. Eu quero jogar para centímetro. Eu te ensinei que de quilômetro para centímetro tu coloca 5 zeros. Só que dá uma atenção aqui, você já tem uma casa depois da vírgula.
Assim sendo, você não coloca 5 zeros, você coloca 4. Então fica lá, ó. 1, 2, 3, 4. 450 mil dividido por Dzinho, que a gente não sabe. O Dzinho vem multiplicando, o 50 vem dividindo. Então, Dzinho é igual a 450 mil dividido por 50 mil. Para facilitar a sua vida, não precisa fazer uma divisão com 200 mil zeros. Corta aqui, ó. 45 por 5, Dzinho é igual a 9 centímetros. Certo? Então, por 10. Tá acabando, calma aí, não precisa sofrer não. Uma questão da Federal do Paraná. Utilizando o celular em um programa de acesso a mapas online, você localizou um ponto de interesse a aproximadamente 2,5 centímetros de distância do local onde se encontrava. Então bota lá o Dzinho de 2,5 centímetros. Considerando que o programa indicava a escala aproximada de 1 por 3.000, então escala é igual a 3.000. Calcule a distância a ser percorrida em linha reta até o ponto de interesse. O Dzão, que a gente não sabe. Bota aqui. 3.000 é igual o Dzão sobre o Dzinho. Dzinho está dividindo, vem para cá multiplicando. Dzão é igual a 3.000 vezes 2,5. Certo? Que dá um Dzão de 7.500 centímetros. Rafael, Dzão é em quilômetro, corta 5 zeros. Não tem zero para cortar. Ó, tá aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, Dzão de 0,075 caindo. Entendeu? Se não tem zero ali, você continua movendo a casa. Não tem problema. O exercício 11 ele é muito mais de interpretação do que propriamente dito conta. É uma questão da PUC do Rio Grande do Sul. Olha lá. Se tomássemos como base o desenho de um prédio em que x mede 12 e y mede 24 e fizéssemos um mapa da sua fachada reduzindo-a em 60 vezes, qual a escala numérica dessa representação? Cara, se ele quer reduzir 60 vezes, a escala é 1 por 60. Capiche? Super difícil. 12. Vamos lá, uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um geógrafo precisa representar uma porção da superfície terrestre de 10, vamos fazer lúdico aqui, ó, de 10 por 20 quilômetros. Faz de conta que tá certo aqui, tá? De 10 por 20. E ele precisa representar isso numa folha de papel de 22 por 44. Então, 22 centímetros e 44 centímetros. Qual a escala permite representar de forma adequada e legível essa superfície numa folha dessas dimensões? Então, você concorda que você tem altura com altura e largura com largura? Tem o Dzão e tem o Dzinho. Escolha ou a largura com a largura ou o comprimento com o comprimento. Vai dar o mesmo resultado, certo? Vamos fazer então o 10 por 22 aqui que está mais fácil. Ó. Escala é igual. O Dzão 10, 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, sobre o centímetro que é o 22. Rafael, vai dar número quebrado? Vai. Pode isso? Ué, pode. No caso aí vai dar uma escala de 45.455. Continua os 5 ali, mas para aqui. Certo? Pode isso, Arnaldo? Pode. Tranquilo? Vamos para o último. O último é o exercício mais difícil. Porque ele é interpretativo e ele demanda um pouquinho mais de conhecimento na matemática. Acompanha comigo, ó. 9 municípios da região noroeste paulista
deverão ter terras desapropriadas para a construção da ferrovia Norte-Sul. O projeto prevê a desapropriação de uma faixa de 80 metros de largura. Então vamos marcar aqui. Na ferrovia Norte-Sul, ele prevê a desapropriação de 80 metros de largura. É o que o texto está falando. Aí vamos lá. Ao estimar-se a área, conforme previsto nesse projeto, de um trecho retilíneo a ser desapropriado, verificou-se que seu comprimento, presta atenção, não é a largura, ele falou que o comprimento no mapa, então vamos colocar aqui, que o comprimento no mapa era de 98 centímetros. E esse mapa tinha uma escala de 5.000. 5.000? Isso. 1 por 5.000. E ele fala, calcule a área, essa área aqui, em hectare. Putz, como é que eu faço isso? Vamos do começo. Você tem a escala e você tem o desenho. Acha um desão em cima disso daqui. Vamos lá. Para quem não lembra, escala é igual a desão sobre desenho. Escala é igual os 5.000 que é a escala, né? O desão que a gente não tem em cima do 98. Os dois estão em centímetros, eu conservo. O desão, então, é igual a 5.000 vezes aqui o 98. Vai dar um desão aqui, medonho, de 490 mil centímetros. Rafael, mas olha aqui, você achou um desão em centímetro. Tem que jogar para quilômetro? Nesse caso, você não tem que jogar para quilômetro, porque olha o outro valor aqui está em metro. Então você joga para metro, certo? Como é que eu faço para jogar para metro? Vou fazer regra de 3? Você pode perder seus 15 minutos fazendo regra de 3, ou você pode memorizar que um metro tem 100 centímetros. Então você corta 2 zeros. Então desão é igual a 4.900 metros. Certo? Tranquilinho? Então a gente descobriu que esse 98 centímetros aqui, equivale a 4.900 metros. Judite, acha a área. Joga aqui, área. 4.900 metros vezes 80 metros. Você vai chegar numa área de 392 mil metros quadrados. Só que o exercício está pedindo isso daí em hectare. Se você lembrar, com a regrinha de 3 aqui, 1 hectare, ele equivale a 10.000 metros quadrados. Assim sendo, 392 mil metros quadrados equivale a quantos hectares? Faz a regrinha de 3, né? Fica lá, 392 mil hectares dividido por 10.000. 392 dividido por 10 dá o resultado de 39,2 hectares. Certo? Espero que esse vídeo tenha te clareado as ideias, tenha te ajudado. Refaça se você ficou com dúvida, que na aula que vem a gente entra já com outro assunto. Bom, meus amigos, é isso. Espero ter te ajudado. Boas aulas e até mais.